E aí galera, beleza? Essa é a nossa 13ª aula referente ao software GX-Orc 3 e nessa aula nós vamos tratar de bobina set e reset. E a gente vai ver qual é a diferença entre utilizar essas bobinas e utilizar a bobina comum de praxe, né, que a gente sempre utiliza, ok? Então vamos lá, pessoal. A gente tem que colocar como base e entender como é que funciona primeiramente a bobina comum, tá? Então eu vou estar fazendo aqui, por exemplo, um LDX0, que é uma entrada digital associada a uma bobina comum, tá? Por exemplo, um Alt Y0. A bobina comum, tá? O que que ela necessita para ser ligada? Independente se ela for uma saída digital, tá? Ou se ela for uma memória, tá? Então nesse vídeo vai ser bem completo referente a bobinas também, que a gente vai associar isso a memórias, tá? Então a gente pode também, por exemplo, ter aqui, ó, um LDX1 associado, tá, a um Alt M0. O que que seria um M0? Seria uma memória, uma bobina de memória interna. Ou seja, aqui a gente tem duas associações de bobinas, tá? Sendo que uma, que é uma referência de Y, está associado à minha saída e outra eu tenho uma bobina interna de memória, tá? Ou seja, ela só serve para dentro do seu sistema, ela não vai ligar nada lá fora. Ela só vai servir para dentro do seu sistema, dentro da sua programação. Enquanto a de Y, ela vai servir para acionar algo externo, ok? Beleza, a gente tem essas duas bobinas que são bobinas comuns. E como é que elas funcionam de fato? Para elas funcionarem, para que elas entrem em funcionamento, eu preciso que o meu X0 ou o meu X1 aqui, né, dependendo de qual linha eu quero acionar, estejam setados, ou seja, eles estejam naquele momento acionados. Então, no momento em que eu desacionar meu X0 e meu X1, essas minhas bobinas elas desligam, ou seja, eu vou fazer um redibudial aqui para compilar e vou simular que é para vocês entenderem, tá? Então aqui, ó, vou simular. Então, esse meu Y aqui, ó, ele só vai ligar se a minha entrada X0 estiver ativa. E meu M0 também só vai ligar se a minha entrada X1 estiver ativa, tá? Então é por isso, por exemplo, que a gente utiliza aquela partida utilizando selo, que é para quando a gente desacionar, por exemplo, essa entrada digital, o meu Y se manter, ou seja, ele vai se manter através do selo. Então nesse caso, para que eu mantenha, tá, o meu Y aqui ativo, eu preciso de um selo, ok? A mesma coisa ao meu M0. Para que eu mantenha o meu M0 ativo, eu preciso de um selo ou que a minha entrada X1 permaneça ativa o tempo todo, ok? E qual é a grande diferença, tá, entre essas bobinas aí, ok? Tipo bobina comum e uma bobina 7 e reset, ok? A grande diferença vem que a bobina 7 e reset, ok? Ela não necessita necessariamente que a minha entrada digital esteja ativa para que ela fique ligada e nem necessita de selo, pois a bobina 7 ela trabalha com pulso e a reset também, ou seja, eu vou dar um pulso na bobina 7, ela vai permanecer ligada. Para me conseguir desligar essa bobina, eu preciso dar um pulso na bobina reset. Ou seja, eu vou estar fazendo aqui, por exemplo, XLD X2, ok? Vou estar criando uma bobina 7, ok? Por exemplo, de Y1, tá? Eu posso associar essa bobina 7 a uma saída, ou eu posso associar também, por exemplo, o meu X3 aqui, uma bobina, um 7, tá? Aqui, ó, 7, referente a uma memória, tá? Então eu posso criar tanto uma bobina externa como uma bobina interna de 7, ok? Como é que funciona, tá, esse sistema? A gente precisa também criar uma bobina de reset para que faça a desativação dessas bobinas aqui. Ou seja, tá? Eu vou estar criando aqui, por exemplo, um X4, um LDX4, tá? Associada a um RST, por exemplo, de Y1. E eu vou estar fazendo um LDX5, tá? Um RST aqui de M0. Na verdade, eu vou utilizar M1 e aqui eu também vou estar utilizando. A gente não pode estar repetindo, tá? As bobinas, ok? Então aqui eu criei duas bobinas 7
e criei duas bobinas reset, cada um com a sua especificação. E aí vocês têm que prestar atenção que se eu tiver uma bobina 7, como por exemplo o Y1, eu tenho que ter uma bobina reset de Y1. Se eu tiver uma bobina 7 de M1, necessito ter um reset de M1, porque essa bobina ela só vai desligar se eu tiver um reset, tá? Então vamos lá fazer um reboot, compilar esse programa e vamos entrar em modo de simulação. E aí vocês vão perceber a grande diferença, né, entre essas bobinas. Aqui, ó, essa bobina aqui, eu vou estar simulando, tanto essa como essa, eu necessito tá com a minha entrada digital ligada para que elas permaneçam ligadas. Já essa bobina aqui, tanto essa, ó, vou dar um pulso, ela se manteve ligada. Vou dar um pulso, ela se manteve ligada, porque elas são do tipo 7, ok? Então, ó, se eu desligar essa entrada e essa aqui, eu desligo a minha saída. Agora, para me desligar essa bobina aqui de Y1 e de M1, eu necessito fazer um reset delas, tá? Então, vou resetar, vou dar um pulso, desliguei Y1 e agora vou dar um pulso aqui, eu desliguei meu M1. Então, é dessa forma que funciona a bobina 7 reset, tá? Então, qual é a grande diferença, né? Que a bobina comum, ela necessita de selo para se permanecer ligada ou que a entrada, aquela linha, ela esteja ativa. A bobina 7 não, ela precisa de um pulso para ligar e para desligar ela precisa de um pulso na linha do reset para poder desligar. Então essas são as maneiras que funcionam essas bobinas 7 reset e as bobinas comuns. Então é a grande diferença entre elas e aí vocês podem brincar dentro da sua programação e escolher qual vai ser a maneira mais fácil que você vai achar de fazer a sua linha de programação. Beleza? Então, para quem gostou, já deixa aquele like e compartilha. Tamo junto, é nóis!